Por isso eu quero te pedir a gentileza que você abra a sua Bíblia. Num dos livros que eu acho super legal, mais interessante, que teve um dedo especial da parte de Deus quanto à sabedoria. Provérbios, capítulo 16. Eu quero que você leia junto comigo um versículo somente. Provérbios, capítulo 16. Se porventura você vê alguém ao seu lado que não tem a Bíblia, abra junto com ela. Capítulo 16, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Podei-vos assentar. Amados, sabe o que eu quero falar com vocês nesta manhã? É a respeito sobre as promessas de Deus. Muitos de nós ouvimos falar isso. Muitos de nós que já se acostumaram a estar dentro de algum ambiente religioso ou algo parecido, ou que já teve alguém que viva em algum ambiente religioso, a gente sempre ouviu falar, olha, Deus tem promessa para a sua vida. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi, por várias vezes. Mas é engraçado que isso às vezes se torna para nós algo que tem que ser realizado em nossa vida. As promessas de Deus, elas são algo que, se nós olharmos para o dicionário, diz que é uma afirmativa que se dará ou fará alguma coisa, que vai acontecer. É uma promessa. Eu prometo que eu vou amar você. Eu prometo que eu vou lutar para amar você. Eu prometo que eu vou fazer de tudo para aquilo que eu estou falando aconteça. Mas pode não acontecer. Mas a palavra de Deus diz que Deus não volta com a sua palavra. Que Deus não volta com aquilo que Ele promete. Não é isso que muitas vezes nós ouvimos? Eu durante muitos anos eu ouvi a seguinte frase: se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Não é assim? Mas não é assim. E eu quero mostrar para você, biblicamente, que isso não existe. Esporadicamente, muitas das nossas promessas podem não ser cumpridas. Mas sem elas nós não vivemos. E aí eu quero que você entenda que as promessas de Deus, elas não são traduzidas de forma superficial, elas não são traduzidas de forma corriqueira. Deus não é um Deus fabricante de sonhos. Deus não é um Deus que tem um caráter no qual nós podemos compreender, porque o caráter de Deus é completamente diferente do meu e do seu. O nosso caráter é um caráter deformado. O nosso caráter é um caráter que não se cumpre. Mas Deus, sim, tem um caráter perfeito. E mesmo você ainda não entendendo o que eu estou querendo te dizer, que as promessas de Deus podem não ser cumpridas, mas elas são sim faladas para a sua vida. Porque existe um plano muito maior da parte de Deus sobre a sua vida. E sem promessas, nós não conseguimos viver a nossa vida. Então eu quero dar alguns passos a você nesta manhã, para você entender sobre as promessas de Deus, para que você viva a sua vida, você entenda qual é o plano de Deus para você. A primeira que eu quero falar com vocês é que nós precisamos compreender que as promessas de Deus, elas se dão por iniciativa dele e não por aquilo que desejamos ou pedimos. Todas as promessas de Deus estão conectadas a um plano. Eu e você temos um plano de vida, que nós escrevemos junto com Deus essa história. Nós escrevemos o nosso livro da vida junto com Deus. E todas as promessas que Deus nos dá, ou que Ele nos fala, ou que Ele nos envia, Ele faz isso para quê? Para que nós possamos escrever este plano maior que Deus tem para nós. Qual é este plano maior que Deus tem para nós? Eternidade. Vida eterna. Porque saiba de uma coisa, o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo eterno. O nosso tempo é o tempo cronos. É isso que está aí no seu braço, o seu relógio. A gente conta o horário, os minutos, os segundos, os dias, os meses e os anos. Deus não conta nada disso. Porque independente de qualquer coisa que você viva, Deus é contigo. E se Deus é contigo, a promessa dele para a sua vida é para que você tenha o quê? Eternidade.
para que você viva a eternidade com Ele. Esse é o desejo de Deus. Sempre vai ter uma razão de ser. Nada é sem razão de ser. Nada é sem uma razão para que Deus haja na sua vida. As promessas de Deus, elas são expressões do futuro. Ela é, na verdade, uma descrição do destino que Deus tem para a sua vida. Deus quer destinar a sua vida a viver com Ele. Bom, Paulinho, por que você está falando isso hoje? Por que nós estamos falando sobre as promessas de Deus? Porque, amados, sem as promessas de Deus nós não conseguimos viver. Eu quero falar algo que Deus me deu ao meu coração, que é importante para que você ponha isso na sua vida nessa manhã. Nessas poucas palavras, Deus não precisa das suas promessas, mas nós precisamos das promessas de Deus. E normalmente o que nós fazemos? Nós jogamos as nossas promessas diante de Deus, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós queremos, para que Deus faça com que as nossas promessas sejam cumpridas, e confundimos os nossos planos, esses nossos desejos, esses nossos sonhos, essas nossas vontades, com aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí você joga diante de Deus e fala: Deus realiza. Só que eu quero dizer para você que o realizar de Deus é melhor do que o seu realizar. Que o realizar de Deus, ele vai acontecer na sua vida se você assim o permitir, e se assim você escrever junto com Ele essa história. Olhe bem, se há uma expressão de Deus para o nosso futuro, as promessas dele, por que nós ansiamos pelo dia de amanhã? Fala para a pessoa do seu lado: o seu dia de amanhã já está garantido nas mãos de Deus. Você acredita nisso? Porque quando nós acreditamos nisso, nós temos a certeza que não estaremos fadados à depressão, ao fracasso. Nós não estaremos fadados às nossas derrotas, porque nós sabemos que mesmo no meio do vale, como nós cantamos hoje, o Senhor estará conosco para passar por aquele vale. Por quê? Porque existe uma promessa em que nós acreditamos nessa promessa. Se eu acredito nesta palavra, eu continuo vivendo, eu tenho esperança de vida, eu tenho esperança para que as coisas aconteçam. Amados, eu já passei por situações difíceis, eu já passei por situações complicadas, eu já passei fome, eu já passei uma luta que eu não queria passar, como você também passou. Mas eu quero dizer uma coisa para você: toda vez que eu abro a Bíblia, toda vez que eu ouço a sua palavra, toda vez que eu oro, eu entendo que as promessas do Senhor estão para se cumprir na minha vida, e é isso que eu acredito, e é nisso que eu quero acreditar, para que eu tenha esperança. Mas elas podem não se cumprir. Por que elas não podem se cumprir? Outro passo que eu entendo é que sem as promessas de Deus, que as promessas de Deus constroem um caminho invisível para que o homem chegue projetado naquilo que Deus tem para ele. Lá na outra igreja que eu era pastor, eu tinha todo comecinho de ano a gente fazia o projeto de vida. Então a gente pegava um papelzinho e projetava o nosso ano. Escrevia lá, né? Eu quero colocar diante de Deus que eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou casar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e colocava diante de Deus lá, dobrava o papelzinho, colocava num baúzinho e esperava aquilo acontecer. Não é que eu acho errado, mas eu particularmente acho muito difícil que os nossos projetos consigam chegar a uma unidade com Deus. Porque normalmente os nossos projetos de vida realizam os nossos desejos. E aí eu gostaria que você entendesse que para Deus, o caminho invisível que Ele quer escrever comigo e com você, o projeto dEle para mim e para você, não é uma garantia de realização, mas é uma garantia e um desejo de Deus para que seja feito através de nós esse grande plano que Deus tem para nós. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, quando nós colocamos em prática, o nosso tipo de projeto de vida muda. Meu planejamento muda. Minha forma de ser muda. Eu não sei você, mas
esse último ano e meio foi bem difícil para o Brasil, não foi? Recessão, desemprego, né? O comércio sofreu, as pessoas estão passando um pouco mais de necessidade, né? Eu tenho visto sempre na TV pessoas desesperadas procurando emprego. Semana passada, semana retrasada, eu vi um senhor passando ali perto da minha casa, entregando currículo. Um senhor, devia ter seus 50 a 60 anos, não é? Não que são 50 a 60 anos sejam senhores, mas um senhor já na sua forma física, e ele entregando o currículo. E aí eu estava do lado dele no momento que ele estava entregando o currículo, e ele chegou para aquela pessoa da empresa onde eu estava e falou: olha, pelo amor de Deus, me dê uma chance. Estou precisando. Estou necessitando. E aí eu fiquei olhando para aquilo e falei: Senhor, será que eu vou chegar aos meus 50 anos, aos meus 60 anos assim? No desespero, pedindo pelo amor de Deus. Deus, eu não gostaria de passar por isso. Deus, eu não gostaria de passar por uma situação igual a essa. Eu já passei por uma situação muito difícil. Eu acho que eu já contei meu exemplo aqui. Porém, eu quero dizer algo para vocês nesta manhã. Quando nós entendemos que o nosso Deus tem um plano maior, um projeto maior para nós, e nós, junto com Ele, conseguimos escrever a nossa história, nós conseguimos entender que lá na frente está seguro o nosso dia. E é isso que Deus quer. Que o nosso dia lá da frente esteja seguro, esteja pronto, esteja realizável diante de Deus, para que se evite os desesperos da nossa vida. Eu não sei o que você está passando na sua vida agora, eu não sei o que aconteceu com você essa semana, eu não sei. Alguns falam para mim, outros não falam. Outros dizem: eu estou triste. Eu estava correndo atrás de um certo produto para dar para uma pessoa da nossa igreja. E aí, quando eu consegui, liguei para a pessoa: olha, pá, não sei o quê, consegui o produto para você. E aí a pessoa na hora falou assim: hoje não estou bem, pastor, está difícil. E eu entendi que aquele produto era o plano de Deus para aquela hora, para que eu pudesse falar com aquela pessoa, naquele momento, porque Deus conhece o que nós estamos passando. O que eu quero dizer com isso? Que nós acreditamos numa promessa na qual Deus não deixa você nunca. Se Deus não te deixa, por que então ansiar pelo dia seguinte? Jesus vem lá no seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha, e ele fala assim: olha, para cada dia o seu mal. Para cada dia o seu mal. O mal aconteceu hoje, sepulta ele, definitivamente, para que você possa reacender a esperança. Porque às vezes a esperança parece morrer, é que ela apenas fica um pouquinho apagada. Mas quando você reacende a esperança, Deus vai te mostrar as promessas dele sobre a tua vida. Outro passo que eu vejo que nós precisamos entender é que as promessas de Deus se expressam, o desejo de Deus em concretizar algo extraordinário através de você. Contudo, isso depende de nós. As nossas ações equivocadas podem excluir aquilo que Deus tem produzido para nós. A promessa dele pode não ser cumprida. Lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver vários exemplos de grandes homens de Deus, que viveram nessa terra, acreditaram na promessa de Deus e não realizaram nenhuma delas, não recebeu nenhuma delas. Mas se você for ver certas pessoas desses exemplos, você vai ver que todas elas, em determinado tempo da sua vida, deixaram de fazer aquilo que Deus tinha proposto, planejado para ela. A gente pode ver Davi, o rei Davi, que muitos dizem, segundo o coração de Deus. O que ele fez? Deus promete para ele o reinado. Ele vai lá, se torna rei. Aí, num determinado tempo da vida dele, ele se interessa por uma moça. E ele cai com essa moça. Mas o problema não era cair com a moça. Ele planejou algo para ficar com aquela moça. E o marido daquela moça morre. E por que morre? Porque ele já tinha feito coisa errada.
O que acontece na vida dele depois é algo de cinema, de novela mexicana, não é? Filho querendo ter relação com a filha, com a irmã, o filho querendo matar ele, e a briga era feia, a situação era complicada, mas ele foi o rei segundo o coração de Deus. Ele podia ter a promessa de terminar o reinado dele de forma esplendorosa. Terminou? Não. O que Deus quer para nós nessa manhã é que a sua vida termine de forma gloriosa. Se a promessa não se cumprir, você viverá a eternidade com Deus. As promessas do Senhor, se nós falarmos assim, eu já ouvi tanta coisa. A Bíblia tem milhares de promessas, tem uma promessa para cada dia. Tem gente que compra aquelas caixinhas de promessa. Quem já teve caixinha de promessa aqui? Não é? Aí pega aquela caixinha de promessa e tira uma. Olha, o tarô de Deus, o cartomante de Deus. Aí tira lá aquele negócio e fala assim: tá aqui, olha que bênção. Como se fosse um jogo de dados. Deus não joga dados, diz Einstein. Deus trabalha na certeza na sua vida. Só que Ele diz para você: eu quero que você tenha vitória. Eu quero que você realize aquilo que eu quero que você realize. Eu quero que você parta para aquilo que eu tenho para a sua vida. Só que às vezes a gente se equivoca. Só que às vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus planeja. Às vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer para nós. Amados, eu quero dar aqui para você, nessa última parte dessa mensagem já, algumas coisinhas que você precisa entender para ouvir as promessas de Deus. Primeiro, ouvir a voz do Senhor. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você veio aqui essa manhã porque você quis ouvir a voz de Deus. E aí, às vezes a gente está aqui e eu fico prestando atenção, às vezes no louvor. Você prestou atenção no que nós cantamos aqui hoje pela manhã? Essa música que nós cantamos, Em Teus Braços, é o meu. Você já notou isso? Quer dizer isso? Em teus braços é o meu descanso. Pode estar caindo tudo sobre a tua cabeça. Mas na hora que você fechar os teus olhos ali, que sejam por segundos, e falar: Deus, esteja comigo. Fale comigo. Realize através de mim. Você vai ver que Deus falará contigo e vai realizar através de você aquilo que precisa ser realizado. Mas você precisa estar disposto a ouvir a voz de Deus. Ou você gosta de ouvir a voz do irmão que está ao seu lado? Então você vai falar para o irmão que está ao seu lado dizendo o seguinte: ouça a voz de Deus. Só você, Juliana, falou para ela? Hã? Será que você pode dizer para a pessoa do seu lado: ouça a voz de Deus? Não é? Ouvir a voz de Deus é tão fácil, amados. É tão fácil ouvir a voz de Deus. A gente complica tanto. Eu ouço a voz de Deus no metrô. Eu ouço a voz de Deus no meu trabalho. Eu ouço a voz de Deus na minha casa. Eu ouço a voz de Deus no secreto. Aliás, não sei você, mas para mim está sendo uma bênção esse minuto de oração. Já não é só um minuto de oração. São vários minutos que eu tenho tido com Deus. Não é? Aí Deus fala comigo através da oração. Mas também Deus fala comigo através da palavra. Você tem o costume de ler a Bíblia? Você tem o costume de ler a Bíblia pelo menos uma vez por dia? Eu coloquei um programinha no meu celular. Todo mundo aqui tem smartphone, provavelmente, não é? Eu coloquei um programinha que todo dia me manda uma mensagem. Todo dia. E eu leio aquele texto. Eu sozinho leio aquele texto. E eu ouço a voz de Deus. Deus fala com você através de ímpios. Deus fala com você através de situações. Deus fala com você através dos seus problemas. Ou você não acredita nisso? Eu acredito que Deus fala com você através dos seus problemas. Porque quando os problemas acontecem, é para que a gente fique alerta. E a gente entenda como fazer. Como realizar a solução daquele problema. Segunda coisa que eu vejo que nós precisamos fazer e entender é que
nós precisamos deixar que a promessa do Espírito Santo de Deus seja realizada em nós. Quando nós estamos em Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E para que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Para sermos capacitados a passar por este mundo. Porque este mundo quer a tua derrota, mas Deus quer a tua vitória. Esse mundo quer que você seja despedaçado, mas Deus quer te dar uma condição de vitória hoje no nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você nessa manhã, para que a promessa do Espírito Santo de Deus esteja sobre você. Você crê nisso? A palavra de Deus nos promete isso. Olha que lindo, Deus nos promete isso. Feche teus olhos. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor, esteja sobre você. Que o Espírito Santo do Senhor, essa promessa que é linda, que está lá em Atos, que está lá no momento em que Jesus diz assim: olha, não fique com o coração, não fique com o coração difícil, não fique com o coração temeroso, não fique com os problemas demasiadamente na sua cabeça. Pastor, eu não sei se amanhã eu vou ter. Você não precisa se preocupar se você vai ter amanhã. Deus sim trabalha junto com você, porque a promessa do Espírito Santo de Deus na sua vida capacitará você a passar por tudo isso. Vai vir a batalha, vai vir a luta, vai vir a tentação, vai vir a dificuldade, vai vir o cansaço, pode até vir opressão, mas você vai estar capacitado pela promessa do Espírito Santo a passar por tudo isso, e você verá a glória de Deus. E quando você cantar para que entre o Rei da Glória entrará e reinará na sua vida. Eu creio que o Rei da Glória entrará e reinará na nossa vida nessa manhã. Você crê nisso? Ore, fale com o Senhor agora. Peça para que você tenha a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de realizar a promessa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Essa talvez seja uma das maiores promessas de Deus para nós. Jesus deixa lá isso bem claro: olha, eu estarei com o Pai, mas deixarei contigo um Espírito Consolador, um Espírito Transformador. Fale com o Senhor isso. Não deixe que nada possa te impedir, porque nessa construção de um caminho invisível, é invisível para nós, a gente não consegue visualizar o que está à nossa frente, e não vamos conseguir. Nós não temos uma bola de cristal, mas Deus revela através da sua palavra e das suas promessas, que esse caminho construído por Deus, através do Espírito Santo, uma promessa excelente, esteja sobre a sua vida agora. Eis que vos digo nesta manhã, diz o Senhor, não é assim? Eis que vos digo nesse dia, olha, estou ao lado do Pai, intercedendo por você, mas eu sei que o Espírito Consolador, o Espírito Transformador está sobre a sua vida agora. Se você crê nisso, fala com o Senhor, peça para o Senhor agir na sua vida, porque as durezas da nossa vida não são fáceis, mas nós cremos num Deus que nos transforma, nós cremos num Deus que faz a diferença, nós cremos num Deus que realiza em nós algo muito maior, algo que nós não entendemos. Quero te conhecer. Aleluia. Mais e mais. A Bíblia diz, Conhecer. Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, aonde nós semeamos testemunhas, tanto aqui, como no nosso estado, como no nosso país, ou por onde nós formos. Deus fará algo na nossa vida que nós não imaginamos, que nós não temos a condição de imaginar, porque as promessas do Senhor não são compatíveis com aquilo que desejamos. Não são. Ser consumido pelo teu olhar. Olhe para mim. Nós vamos adorar esse cântico já já. Mas eu quero dizer algo para você nessa manhã. Não existe nada melhor, nada, do que acreditar
que existe um Espírito que nos capacita a passar pela situação da nossa vida. Você vai dar a mão para essa pessoa do seu lado e você vai profetizar na vida dela que o Espírito Santo de Deus vai construir uma história totalmente diferente, em nome de Jesus, uma história de vitória. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio que a nossa história é uma história de vitória, não porque eu vou ter vai ser uma consequência, é porque eu vou ser aquilo que o Deus quer que eu seja. Amém? Você não precisa ter nada, você precisa ser. Se você entender isso, por isso na sua cabeça, ser o que Deus quer que você seja, esse é o plano maior, que está lá em Romanos 8, que nós nos pareçamos com Cristo. Se você entender isso, o Espírito Santo de Deus está se manifestando neste lugar, nesta manhã, e você passará por essa situação, e você verá a glória de Deus sim, mesmo que as promessas não se cumpram, a certeza da eternidade estará sobre a tua vida, e você verá sim a mão de Deus. Você quer conhecer ao Senhor? Fale com o Senhor agora, fale com o Senhor agora, interceda por essa pessoa que está do seu lado, fala com ela agora, fala com Deus agora através da sua vida. Essa pessoa receberá o tempo da vitória. Ei, receba, oh, mais e mais, Senhor, aleluia. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar nos teus olhos, ser consumido pelo teu olhar, o teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar do teu amor. Eu quero olhar nos teus olhos, ser consumido pelo teu olhar, o teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar do teu amor. Quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero te fazer uma pergunta final que eu escrevi. Por que Deus realizará algo na vida de quem está fora do propósito? Por quê? Deus quer realizar porque Ele te amou primeiro, te deu salvação e nos dá graça hoje. Mas Ele quer que você esteja no propósito. E o propósito é se parecer com Cristo. Porque quando nós nos parecemos com Cristo, a promessa divina se cumpre em nós. Qual é a promessa divina? Você deixa de ser você mesmo e passa a ser o que Cristo é. Paulo disse isso: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você nessa manhã? Crê mesmo que Cristo vive em você nessa manhã? Você crê mesmo? Nós vamos cantar mais uma vez esse cântico. Eu quero que você acompanhe, preste atenção na letra. A letra ela diz claramente isso, ela fala algo tão tremendo, tão maravilhoso. Faça isso, a sua oração agora em nome de Jesus, amém?
do teu olhar. Quero subir no teu colo, Senhor, como criança me embriagar do teu amor. Eu quero olhar nos teus olhos, ser consumido pelo teu olhar, do teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar do teu amor. Uma das formas de nós conhecermos o amor de Deus é nós, em comunhão, declararmos o dar para recebermos. Eu quero que você, agora, do fundo do seu coração, primeiro que você chegue e dê um abraço em Deus, bem gostoso, e fala: Deus, eu quero te conhecer cada vez mais. Eu quero te conhecer, Senhor. Como é bom poder te abraçar, meu Deus. Porque eu sei que nos teus braços eu descanso, nos teus braços, ó Pai, eu sinto o teu amor, eu sinto tua graça e a tua promessa se cumpre, que é a tua vida na minha vida. Glória a Deus. Fez isso, agora faça a outra parte do mandamento de Jesus: ame o teu próximo como a ti mesmo. Dá um abraço gostoso em muitas pessoas e diga: olha, Deus te ama, Deus te ama e quer realizar as promessas dele na sua vida. Faça isso agora, mas bem gostoso. Ganhe esse tempo com Deus. Não precisa ter pressa para nada. Tenha só o tempo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, tenha o tempo de Deus na sua vida.